Olá, pessoal. Saudação evidencial a cada um de vocês. Vamos hoje aqui em conjunto ler mais um capítulo do nosso livro, aqui do nosso curso também, sobre o último regulamento do venerável mestre Rabulô. Hoje o capítulo tem o título de Revalorização Gnóstica na Nova Ordem do venerável mestre Rabulô. Valor. Nós usamos a palavra valor para designar o grau de importância e significância, o estímulo, etc., que o conhecimento gnóstico samaliano tem para nós. Valoração. Empregamos a palavra valorar para denominar a ação de apreciar, de atribuir valor, de tornar importante o conhecimento gnóstico samaeliano. Desvalorização. Utilizamos o termo desvalorizar para denominar a ação de retirar o real valor, o apreço, a importância, etc., do conhecimento gnóstico samaeliano. Valorização. Da mesma forma, usamos a palavra valorizar no sentido de aumentar, de dar destaque ao conhecimento gnóstico samaliano, de realçar a sua importância, a sua qualidade, etc. Desvalorização. Assim também usamos o termo desvalorizar para designar toda ação de rebaixar, desacreditar, depreciar, difamar, subestimar, minimizar, tergiversar a importância do conhecimento gnóstico samaliano. Revalorização. A palavra revalorizar é usada por nós para designar a ação de voltar a dar valor ao conhecimento gnóstico samaliano desvalorizado, de reduzi-lo ao seu de reconduzi-lo ao seu devido lugar, etc. A luta pela defesa e pela revalorização do movimento gnóstico cristão universal reconduziu-o ao seu verdadeiro lugar nesses últimos tempos, estabeleceu-lhe a sua autenticidade, renovaram-se os seus propósitos, etc. Em síntese, pode-se dizer que o movimento gnóstico cristão universal reestabeleceu a conectividade com a loja branca, reconectou-se. O conhecimento gnóstico autêntico é tão valoroso que Jesus Cristo o chamava de pérola sagrada. Uma determinada coisa só pode ser revalorizada se perder a sua autenticidade, o seu valor original. O conhecimento gnóstico cristão, desde a morte de Jesus Cristo e de seus apóstolos até 1950, estava desvalorizado e diluído através das inúmeras ordens místicas e religiosas. Ele havia perdido a sua configuração de movimentação original, evidenciada pelo sacrifício, pela humanidade, do dar de graça, o que de graça se recebera. Após a morte de Jesus Cristo e dos apóstolos, a pérola sagrada passou a movimentar-se no perfil mercadológico por meio das religiões e ordens místicas mercantilistas. A partir de 1950, o venerável mestre Samael valorizou a pérola sagrada, sintetizando-a em torno dos 3 fatores de revolução da consciência. Foi dado o verdadeiro valor ao conhecimento gnóstico. A partir daí, denominamos conhecimento gnóstico ao saber de natureza espiritual que permeia as mais diversas organizações místicas, religiosas do mundo, em oposição ao conhecimento epistêmico
de natureza material, veiculado pelo sistema de ensino convencional do nosso mundo, para movimentar a pérola sagrada no perfil Jesus Cristiano, o venerável mestre Samael criou e institucionalizou o movimento gnóstico cristão universal da Colômbia. A partir daí, o movimento gnóstico cristão universal, conectado à loja branca, passou a movimentar o conhecimento gratuitamente ao mundo todo. Não bastou muito tempo para aparecer em meio às ovelhas do bem os disfarçados lobos do mal, agentes da loja negra, comercializando a pérola de grande valor, sacrificando a humanidade numa estratégia sutil de descaracterizar o sacrifício pela humanidade instituído por Jesus Cristo, quando os agentes da loja negra, os falsos mestres e pseudos gnósticos traidores do venerável mestre Samael se tornaram hegemônicos na ordem vigente na época, a real doutrina gnóstica samaliana se desvalorizou. A bandeira do movimento gnóstico cristão universal passou ao comando da loja negra, caiu na entropia total. No manifesto de 15 de outubro de 1975, ainda em tempo, o próprio venerável mestre Samael engendrou ações já no finalzinho de sua vida para a retomada da pérola valorosa expropriada pela loja branca, pela loja negra. Então vamos refazer aqui o texto, que ele está escrito mais ou menos errado, né? Já no finalzinho de sua vida, para a retomada da pérola valorosa, que tinha sido expropriada da loja branca pela loja negra, então o venerável mestre Samael elaborou o plano de ação de revalorização do movimento gnóstico cristão universal, cuja execução ele outorgou ao venerável mestre Rabulu. O venerável mestre Rabulu executou com maestria o plano traçado pelo venerável mestre Samael e recolocou o movimento gnóstico no seu devido lugar, revalorizando a pérola que estava desvalorizada pela ação dos magos negros mercadológicos da gnose. O venerável mestre Rabulu retomou dos magos negros nos mundos internos a bandeira do movimento gnóstico cristão universal, estabelecendo assim a conectividade entre o movimento gnóstico cristão universal e a loja branca. Porém, a pérola de grande valor necessitava de movimentar-se através de uma estrutura perfilada num novo paradigma para assegurar-lhe a sua conexão com a loja branca. Foi aí então que os estudantes de gnose samaliana, de perfil espiritual, esotéricos, se alojaram na nova ordem gnóstica, e os estudantes antissamalianos, de perfil pseudo-esotérico, mercadológico, permaneceram na velha ordem gnóstica. Deste modo, deu-se uma seleção natural, separou-se o trigo do joio. As estruturas de movimentação do conhecimento gnóstico ficaram assim estabelecidas com o nome de Movimento Gnóstico Cristão Universal na Velha Ordem e Movimento Gnóstico Cristão Universal na Nova Ordem. Então, tinha o Movimento Gnóstico Cristão na Velha Ordem, o Movimento Gnóstico Cristão Universal na Nova Ordem. Na época, por muito tempo, houve lutas espantosas no cenário de guerra, tanto nos mundos internos como nos externos, entre os agentes negros de perfil mercadológico, os agentes de luz de perfil esotérico. Logo após a morte do venerável mestre Rabulu, os magos negros, falsos mestres e traidores do venerável Samael, apoiados na velocidade espantosa da comunicação, da mídia cibernética, em pouco tempo
pelas redes sociais, promover as ações de desvalorização da pérola sagrada, de grande valor, desconectando o movimento gnóstico cristão universal da loja branca, mais uma vez, reconduzindo a loja negra, paralelamente ao movimento de desvalorização do conhecimento gnóstico pelos magos negros, pelos falsos mestres e traidores da gnose samaliana, etc., surgiram alguns dos soldados remanescentes do Exército de Salvação Samaliano pelo mundo afora, que lutaram com determinação e garra na missão de defesa e revalorização do movimento gnóstico cristão universal na nova ordem, pertencente ao venerável mestre Rabulu. Logicamente que o movimento de revalorização do conhecimento gnóstico samaliano foi vitorioso, apropriou-se da bandeira do movimento gnóstico cristão universal da nova ordem, novamente reconectando a loja branca, graças à misericórdia divina. Pela última vez, nessa dispensação dos tempos, o movimento gnóstico cristão universal estava restituído e ele não poderia percorrer a trajetória do movimento gnóstico cristão universal, nem da velha ordem e nem da nova ordem, da maneira como estava configurados, pois estava nas mãos da loja negra. Foi assim, então, que houve uma nova oitava dada ao movimento gnóstico cristão universal na nova ordem, para retirá-lo de onde estava metido, entre as trevas, e recolocá-lo nos trilhos de uma nova movimentação. Demandou uma nova estrutura dinâmica estabelecida dentro da própria nova ordem do venerável mestre Rabulu, que passou a ser designada de movimento gnóstico cristão universal, revalorizado na nova ordem do venerável mestre Rabulu, abreviadamente MGCUR, na nova ordem do venerável mestre Rabulu, representado em destaque por intermédio da sigla MGCUR. A autêntica doutrina gnóstica samaliana estava de volta. A real pérola sagrada estava de volta ao seu verdadeiro lugar, ao alcance de todo ser humano que ainda possui anelo de conhecer a ciência dos sábios no perfil Jesus cristiano. Convidamos a todos os irmãos das mais variadas ordens místicas religiosas para vir se apropriar do mapa que lhes conduzirá à senda da iniciação. Venham nos ajudar com a sua força de trabalho interno na tarefa de manutenção do estandarte do MGCUR no seu devido lugar. O MGCUR pertence a toda a humanidade, portanto, se aproprie dele, você também, porque ele é seu. Não importa, portanto, o fato de ter sido da velha, da nova ou de qualquer ordem gnóstica ou místico-religiosa, se você é um estudante sincero e ávido pelo saber gnóstico, a manutenção do pavilhão do MGCUR, bem lá no alto, dependerá da força do trabalho interno de todos nós. A tomada ou a perda da bandeira do MGCUR e a consequente perda ou restabelecimento da conectividade com a loja branca é uma função direta da força de nossos trabalhos internos, com os 3 fatores de evolução da consciência. Todas as vezes que a bandeira do movimento gnóstico cristão universal caiu em poder da loja negra, foi muito mais pela deficiência dos soldados do movimento gnóstico cristão universal no trabalho interno com os 3 fatores, do que a força de luta dos agentes do lado negro contra as armas poderosas dos 3 fatores de evolução da consciência. Não há força negra que resista. O movimento gnóstico cristão universal
está conectado ao pontificado marciano. Pontificado é o termo derivado de ponte, assim como pontífice. Pontífice significa, podemos assim dizer, aquele que construiu a ponte em si mesmo. Para os católicos, o Papa é o pontífice. Para nós gnósticos, samalianos, os nossos pontífices são o venerável mestre Samael e o venerável mestre Rabulu. A ponte possui a função de permitir a passagem das pessoas da terceira para as demais dimensões do cosmos. Para exercer a sua função de pontífice, o venerável mestre Samael é dotado de um potencial de energia marciana. Energia é esta que gera força em cada um de seus usuários para impulsioná-los no seu trabalho de revolução da consciência, com os 3 fatores de revolução da consciência. Para cumprir esta sagrada missão de pontífice, o venerável mestre Samael revestiu a sua ponte com o cimento denominado Movimento Cristão Universal da Colômbia, o Movimento Gnóstico Cristão Universal, que em sua estrutura é dotado por um conjunto de princípios e leis denominadas doutrinas. Doutrina gnóstica samaliana do Movimento Cristão Universal está constituída por uma parte administrativa e por uma parte esotérica. A parte administrativa é de natureza material e esotérica, e a parte administrativa é de natureza material e a parte esotérica é de natureza espiritual. O movimento gnóstico cristão universal, em sua pureza original, é revestido de autenticidade e beleza. Ele estabelece conexão perfeita com a fonte de energia marciana, com a loja branca, permitindo o estudante gnóstico, alinhado a ele, atravessar a ponte. Quando o movimento gnóstico cristão universal perde a sua pureza original, perde a sua autenticidade, se desvaloriza, se desconecta da fonte de energia marciana e fica em conexão com a loja negra. Como já vimos, o movimento gnóstico cristão universal perdeu a sua autenticidade por 2 vezes, na velha ordem do venerável mestre Samael e na nova ordem do venerável mestre Rabulu. Na velha ordem do venerável mestre Samael, o movimento gnóstico cristão universal perdeu a conexão com a fonte da energia marciana devido ao perfil mercantilista da maioria de seus membros, que na sua ânsia mercantilista traíram o venerável mestre Samael e a gnose naquela época para reconectá-lo à fonte de energia marciana. Para revalorizá-los, criou-se a nova ordem do venerável mestre Rabulu. Consequentemente, revalorizou-se o conhecimento gnóstico, revalorizou a sua doutrina através de um choque dado por um juiz do karma, que lhe promoveu uma nova oitava superior. Na nova ordem do venerável mestre Rabulu, novamente, o movimento cristão universal desvalorizou-se, desconectou-se da fonte de energia marciana a partir do momento em que o venerável mestre Rabulu desativou a nova ordem, passando-a à condição de pseudo-esotérica, devido à ausência de trabalho interno da maioria de seus membros naquela época. Novamente, para reconectá-lo à fonte de energia marciana, para revalorizá-lo, reconduzi-lo ao seu devido lugar, houve lutas de alguns ex-membros remanescentes da nova ordem, desativada de alguns guerreiros fiéis aos princípios samalianos, que desenvolveram por muito tempo, por muitos anos, intensa luta pela defesa e pela regularização da real doutrina gnóstica samariana. Deste choque de luta produziu sua nova oitava superior da nova ordem, no venerável mestre Rabulu, onde, consequentemente, revalorizou-se o conhecimento gnóstico, revalorizou a sua doutrina, o que permitiu restabelecer a reconexão com a fonte da energia marciana, com a loja branca,
Este fato demandou a criação do movimento gnóstico cristão universal na nova ordem do Venerável Mestre Abulu para abrigar e movimentar o conhecimento gnóstico samaliano dentro de uma nova perspectiva. Com esta nova oitava superior, estávamos com dificuldade de continuar movimentando o conhecimento gnóstico valorizado sem colidir com as diversas instituições gnósticas existentes. Daí estávamos tentando criar uma sigla para abrigar o movimento gnóstico cristão universal revalorizado, porém não estávamos conseguindo, estavam ferindo suscetibilidades. Consequentemente, havia pessoas nos acusando de haver criado uma nova ordem gnóstica, o que não era verdade. O missionário Joyce Veller Restrepo nos mandou uma carta eletrônica nos alertando sobre o fato. Nós respondemos a carta dele e, em seguida, ele nos mandou uma segunda carta com as diretrizes de criação do movimento gnóstico cristão universal revalorizado. Carta essa que temos disponibilizada no nosso site. Muito obrigado a todos pela atenção prestada a mais essa leitura e a paz reverencial a cada um de vocês.